Atos de Apóstolos, capítulo 17, de versículo 1 a 9. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos unidos a Paulo e Silas, bem como a numerosa multidão e gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jasson e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Amém. A pregação do Evangelho, muito embora é a pregação das boas novas, muito embora é a porta-voz do amor de Deus para com as pessoas, é trazer a elas a notícia que leva à salvação. No entanto, isso não se dá de maneira tão fácil assim. E a pregação do Evangelho, o avanço do Evangelho, encontra todo tipo de obstáculos a todo passo, uma variedade de dificuldades com qual os homens de Deus, confiando na mensagem que lhe foi dada, têm que se lidar o tempo todo. Em outras palavras, o cristianismo enfrenta desafios em todo o tempo, diferentes um do outros, mas desafios, no entanto, para que a mensagem seja pregada. No entanto, como cristãos, nós devemos ser atentos ao mandamento de Deus, ao valor da mensagem de qual nós somos portadores. Devemos estar atentos à grande necessidade que as pessoas têm da salvação. Devemos estar atentos ao desejo de Deus de compartilhar a sua graça com aqueles que Ele elegeu para a salvação. Estar dispostos a enfrentar os desafios que forem necessários, mesmo aqueles inesperados, para que essa mensagem, no entanto, chegue aos ouvidos daqueles que Deus assim o escolheu. Em outras palavras, a pregação do Evangelho, a mensagem da salvação, ela deve ser levada a uma prioridade emergente das nossas vidas. Devemos fazer disso a prioridade número 1 da nossa vida, a salvação de outras pessoas. Nos preocupar a qualquer custo que essa mensagem seja levada adiante. Tem pessoas, meus amados, que se dedicam a resolver problemas urgentes com tanta dedicação. Agora que nós estamos passando por essa situação mundial de saúde, nós vemos pessoas se debruçando em de alguma forma descobrir um antídoto, descobrir alguma vacina para auxiliar aqueles que precisam. Quanto mais nós, meus amados, que já temos um antídoto para o maior problema que o mundo tem generalizado, que é o pecado que traz a morte inevitável, de qual não importa que você feche o país ou não, não importa que você inventa
uma filosofia atrás de outra para melhorar a vida e tudo mais. Tem uma questão que desde sempre o mundo não pôde evitar, não pôde se lidar com a morte, que ela mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou outra, ela vai chegar. Nós podemos controlar víruses um atrás de outro, mas ainda assim, nós não podemos controlar o efeito do pecado que leva à morte. A Bíblia é muito clara quando diz que o salário do pecado é a morte. E não tem como fugir disso, não tem como evitar isso. O mundo tenta evitar pensar nisso, através dos seus prazeres, através de outras coisas, tenta encontrar alguma coisa, mas chega a um ponto que não vai poder fugir dessa realidade, não importa quanto você tenta. Mas o pior de tudo é quando existe a solução e as pessoas ainda assim fogem de ouvir essa solução, não querem dar braço a torcer, e parece que é uma incógnita. Imagina que alguém descobre o antídoto para o coronavírus e as pessoas tentam não ouvir, não querem ouvir, não querem pegar o vírus, está aqui, mas as pessoas não querem. Pelo contrário, os mensageiros, eles estão impedindo-os a falar sobre, são matados, são perseguidos. Você já pensou, você pensaria, não, mas isso é loucura, não seria lógico. O que você espera? Que se alguém consegue fazer essa vacina, é que é uma notícia que todos vão querer noticiá-la, é uma notícia boa, todos querem noticiá-la, e você espera que todos querem aderir a isso. Seria como dizer, a Itália, por exemplo, que foi um dos países mais afetados, ficou fechada, conseguimos descobrir a vacina e dizer, nós não queremos saber disso. Você esperaria por essa? Não, você não esperaria. Mas quando se trata de um problema que tem efeitos muito pior, tem efeitos eternos, que é o pecado, o mundo parece que não quer saber, não quer ouvir. Mas o pior não é isso. O pior é você saber do que precisa, ser comissionado de levar ao conhecimento dos outros do que precisa, e você não querer ir. E você não querer ajudar, não querer se envolver. Eu vou ficar na minha. Imagina você saber do que é preciso para que outras pessoas sejam salvas desse vírus, e você dizer, estou nem aí com isso. Você acharia normal? Não. Mas, meus amados, é isso que a igreja faz quando ela não se importa, não acata com emergência o estádio do mundo em pecado, quando nós não levamos a sério. A gente se desespera quando aparece um vírus dele e levamos muito a sério, fechamos tudo, fazemos de tudo para conseguir melhorar a situação. Mas quando nós temos pessoas que morrem e vão para o inferno para o resto da eternidade, parece que isso não é tão sério assim, ao ponto de nos levar a investir na pregação do Evangelho para que as pessoas sejam salvas. O que é preciso fazer mais emergente do que isso? Saber que não somente que a pessoa morre, que morrer por morrer, vai morrer um dia. Mas pior do que isso, se morrer sem Cristo, vai ficar para o resto da eternidade afastada de Deus, em sofrimento contínuo. Não é um sofrimento alheio por um tempo. E você sabe o antídoto. Você tem a boa notícia para dar. É claro que isso pode nos custar muito, mas quanto vale a proclamação do Evangelho? Quanto vale a salvação dos outros? Os homens de Deus entenderam isso e levaram isso a ser prioridade da vida deles. Custe que custar,
Eles enfrentaram desafio após desafio para que levasse essa notícia adiante. E a gente vê Paulo que sai de um desafio que teve em capítulo 16, onde ele acatou a prisão, e ele vai adiante em Tessalônica, e ele não para de pregar a palavra de Deus. Ele é consciente que pode ter obstáculos, mas isso não é suficiente para que ele pare. Ele tem uma mensagem a entregar, e mesmo que saia de uma prisão, ele vai adiante, se levanta e vai continuar a pregar a palavra de Deus. Meus amados, esse é um chamado a não descansar. Não importa qual é a situação, nós somos chamados a nos levantar e continuar levando as boas notícias por todo lado, apesar das dificuldades. Mas aí vamos entrar um pouco no texto. O Paulo, ele chega em Tessalônica, e veja que Paulo tinha um certo costume na pregação do Evangelho. Primeiro, ele procurava pessoas, como já dizemos outrora, que tinha familiaridade de certa forma com a palavra de Deus. Ele procurava pontos de contato, aonde ele poderia ter um debate baseado em algo comum. E ele busca as sinagogas onde se tinha as palavras do Velho Testamento, onde tinha as profecias, onde tinha tudo que se falava a respeito de Messias. E baseado nisso, Paulo vem convencê-lo que Messias já chegou. Então Paulo procura primeiro pontos de contatos. Nós precisamos partir de ponto comum com as pessoas e mostrar para elas a verdade dentro desses pontos comuns, em vez de aceitar as diferenças e cair no ecumenismo. Porque é muito interessante hoje. Nós temos diferenças, mas temos coisas em comum e deixamos por isso mesmo. Pelo contrário, temos pontos em comuns, mas aí, partindo desses pontos, mostrar a verdade baseado nisso, em vez de deixar cada um na dele. Mas havia uma estratégia nisso também. Por que isso era importante? Porque, meus amados, querendo ou não, a gente tem que entender que plantar igrejas, pregar a palavra de Deus, nos leva à necessidade de ter líderes que levam esses trabalhos a ser continuados. Então nós precisamos olhar para aqueles que já têm um breve conhecimento e investir e esperar que esses sejam de repente os primeiros a se converter, e esse já tem as escrituras como base na vida deles e tem uma possibilidade maior de ajudar no desenvolvimento da igreja. Então Paulo primeiro procurava aqueles que já tinham algo em comum. Ele procurava primeiro as sinagogas, onde tinham os judeus. E a partir desse costume, nós entendemos que os primeiros líderes das igrejas no Novo Testamento foram os judeus convertidos entre os gentios, porque seriam aqueles que tinham uma boa base em cima de qual poderia se construir e poder assim conduzir com a palavra de Deus os demais. E é assim que Paulo faz. Ele procura as sinagogas, e aqui diz que durante 3 sábados seguindo, ele argumentou, ele ensinou. Veja, a pregação ela não era tão simplória assim, mas ele levava as escrituras do Velho Testamento e mostrava o cumprimento delas, como as escrituras se cumpriram na pessoa de Cristo. Então Paulo, ele demonstra conhecimento da palavra de Deus, não é só palavras soltas no ar. E me preocupa às vezes quando nós, de certa forma, banalizamos a pregação do Evangelho, onde dizemos qualquer coisa lá, Jesus morreu por você e pronto. Embora isso é verdade, no entanto, é do nosso dever conhecer bem as Escrituras e estar pronto para responder da razão que está em nós com as Escrituras. Às vezes encontramos pessoas que sabem das Escrituras e nós devemos responder à altura. Então, o aprendizado das Escrituras, o conhecimento das Escrituras,
E a abrangência do Evangelho deve ser uma proposta nossa a ser conhecida. O cristão ele não pode ficar ignorando o conhecimento das Escrituras. Pelo contrário, nós devemos conhecer bem, estar bem preparados. E aqui Paulo demonstra um preparo muito grande. Ele diz que ele ficou 3 semanas debatendo, arrasando com eles quanto à questão do Cristo, demonstrando que aquilo que Cristo fez é o que de fato, aquilo que eles acreditaram, se cumpriu na pessoa deles. Ele era o Cristo que eles supostamente esperaram. Eu vos anuncio de fato o Messias de que vocês estão falando. Então Paulo não era leviano na pregação do Evangelho, nem era só assim: olha, Jesus morreu pelos seus pecados, creia e seja salvo. Muito embora a mensagem essencial é essa, mas ele estava aprovando. Então é preciso que nós tenhamos uma visão mais abrangente do Evangelho, nos preocuparmos a conhecer bem as Escrituras quando falamos dela, dar respostas sadias, dar respostas com conteúdo às pessoas. Não é que a nossa sabedoria vai converter alguém, mas lembramos que a fé ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela precisa ser exposta corretamente. Para isso ela precisa ser conhecida. O conteúdo da palavra de Deus ele é essencial para a fé. E aí Paulo vem expondo, demonstrando acerca de Cristo, como era necessário que ele padecesse, como ele era necessário que iria ressurgir dentre os mortos, coisas que eles não enxergavam. E quando Paulo diz era necessário, é porque para nossa salvação mostra que o que Cristo fez não foi aleatório, não foi opcional, era absolutamente necessário que se cumprisse essas coisas. Era necessário que Cristo morresse pelos nossos pecados, levasse em si mesmo a penalidade do nosso pecado, sofria as consequências do nosso pecado. Era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos como uma garantia que aquilo que ele fez por nós foi validado por Deus. E é assim que nós temos a esperança da ressurreição. Por quê? Porque Cristo, que morreu em nosso lugar, que ele nos substituiu, também ressurgiu. Então nós também temos a esperança que ressurgimos após da morte. E é esse Cristo que nós anunciamos. Um Cristo que nos substituiu em nossa morte. O Cristo que levou sobre si os nossos pecados, que morreu para as pessoas, mas que ressurgiu, dando a elas esperanças, que depois da morte, a vida. Essa perspectiva que nós damos às pessoas. É uma perspectiva que passa dessa vida. Nós não apenas tentamos assegurar as pessoas que, sendo filhos de Deus, vão ter uma vida melhor aqui, não vão ser afetados de um vírus, não vão ter pobreza e tudo mais. Nós não pregamos apenas uma melhoria temporária. E até a Bíblia diz que se nós colocarmos a nossa esperança em Cristo somente para essa vida, somos um dos mais infelizes pessoas. Porque o Evangelho tem uma proposta muito maior, além disso, além dessa vida. O Evangelho nos dá a expectativa do depois, quando não haveria nada para ser feito. As pessoas fazem de tudo de não chegar a esse ponto, mas não pode evitar esse ponto. Faz de tudo de alongar ou adiar ao máximo esse momento, mas por mais que descobre a cura de tudo que você imaginar, ainda assim não poder evitar que esse momento vai chegar, onde a pessoa vai ter que entregar a sua alma ao seu Criador, ela vai ter que morrer. Se não é de coronavírus, vai ser de outra forma. Mas isso, a sua morte, meu querido, tu não vai poder evitar. O coronavírus é só um fato, como qualquer outro. Você pode morrer escorregando numa banana para bater a cabeça e morrer, simples assim. Você pode morrer de velhice. Mas mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou outra, nesse ponto vai chegar. Disso ninguém vai te livrar, nem um governo, nem um projeto, nem um isolamento, nem uma quarentena pode te salvar desse momento. Desse momento ninguém te livra. Você vai chegar a ele.
Mas se você pensa que isso é um problema, tem uma notícia para você: o problema não é isso. Por isso, nossa grande preocupação não é em não morrer, não é não chegar a esse ponto, porque disso é inevitável, isso é uma garantia, vai chegar a ele. Mas o problema é essa parte boa do negócio. O problema não é esse. E as pessoas pensam que o grande problema é esse, mas não é. E por pensar que a morte em si é um problema, eles tentam resolver essa questão de outra forma, investir nessa vida enquanto eles têm vida. E assim despreza o que é realmente um problema. É depois de morrer. É como morre. Você morre não perdoado dos seus pecados, sem Cristo, sem se reconciliar com Deus. E aí que vem o problema. A Bíblia diz: feliz aqueles que não têm parte da segunda morte, não da primeira, que da primeira tem parte de qualquer jeito, em qualquer um. Mas existe uma morte que deve nos preocupar, e não é essa. É aquela após o julgamento, quando depois realmente não há mais nada para ser feito. Então nós trazemos às pessoas uma notícia muito importante: que ainda que vier a morrer, Deus vai ressurgir você. Você pode ter uma vida feliz, mesmo que você possa estar afetado pelo coronavírus ou não, que morre de uma coisa ou de outra. Mas eu venho trazer algo muito maior: a cura do seu pecado, através de Cristo. E a boa notícia é que Ele pagou por isso, você não precisa pagar nada. Você não depende do governo para isso, você não depende de facilidades, de nada. É só crer nele. Aonde você esteja, ouvindo a palavra de Deus, é só crer nele, se arrepender dos seus pecados e depositar sua confiança nele, e você será salvo. Independente do seu dinheiro, independente do seu estágio social. Hoje, por exemplo, dependendo do caso, você pode ser favorecido por um leito no hospital ou não. Mas quando se trata da salvação, que é um problema maior, Deus não faz acepção de pessoas. Então, meus amados, nós temos uma notícia incrível para as pessoas. Mas quanto nós fazemos caso dela para dá-la? Já pensou que ministério maravilhoso nós temos de trazer a esperança de uma vida eterna para as pessoas? Quanto nós nos sacrificamos por isso? Quanto nós doamos o nosso tempo, o nosso dinheiro para isso? Quanto nós valorizamos os nossos trabalhos como igreja, que eles podem ter como consequência a pregação da palavra de Deus? E a grande pergunta, meus amados, o que nós anunciamos às pessoas? Com a nossa forma de viver, com a nossa forma de ser, com a nossa forma de agir, o que será que nós anunciamos às pessoas? Paulo anunciava Cristo, e anunciava a vida depois da morte, portanto ele não tinha medo de perder a vida, por isso ele enfrentava as dificuldades. Ele mostrava que realmente o que está por vir vale mais do que qualquer conquista aqui na terra, e tanto que em sua vida ele estava disposto a perder qualquer coisa. Então ele era coerente com o que ele estava dizendo. Dava para ver que realmente, para fazer o que ele faz, significa o cara ter algum tesouro, alguma coisa a mais do que aquilo. O que nós anunciamos na forma que nós nos lidamos com o nosso dinheiro, na forma com qual nos lidamos com o nosso tempo, com o nosso envolvimento com a pregação da palavra de Deus, com o nosso envolvimento com a igreja? O que nós demonstramos e anunciamos com isso? Anunciamos nós que somos portadores de tesouros maiores, de tal forma que estamos prontos a perder qualquer tesouro aqui na terra por isso? Ou não? Ou com a nossa forma de viver e agir, mostramos que nem mesmo nós acreditamos que há algo mais importante do que isso, é tanto que nós nos atemos a coisas menores.
Mas aí, olha que interessante. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo. Alguns, o que dá-se a entender que foi uma minoria. Mas o interessante é o que depois vem dizendo. Bem como numerosos multidões de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Parece que poucos aderiram. Mas se você ler o versículo inteiro, muitas pessoas acreditaram, porém não daqueles que se esperaram. Aqueles que tinham facilidade, aqueles que tinham, no entanto, um conhecimento prévio das Escrituras, poucos foram que acreditaram. Mas aqueles homens que não tinham tanto conhecimento, não tinham uma estrutura histórica para isso, que eram os gregos, no entanto, em numerosa multidão acreditaram. Para eles foi mais fácil, eles se apegaram nessa boa notícia, sem discuti-la tanto. E não somente isso, é interessante como a Bíblia faz distinção entre três grupos específicos. Poderia apenas dizer, teve gente que aderiu a isso, muita gente se converteu, mas não diz isso. Faz questão de dizer que poucos judeus se converteram, no entanto. Que aqueles que tinham facilidade, eis que esse teve mais problema. E que aqueles que não tinham essas facilidades todas, Deus, pela sua graça, os converteu, os gregos. Mas eis que tem uma outra categoria. E eu acho que de propósito que essa categoria está mencionada, porque lembra-se que eu falei que em capítulo 16, na maneira que é narrado esse capítulo, que tirar algo em evidência, que era a questão de mulheres, disse que e muitas distintas mulheres aceitaram a fé. Em capítulo 16, quase tudo é sobre duas mulheres. Começa com duas. Uma que era a Lídia, e outra jovem lá que ela foi libertada daquele espírito de adivinhação. E falamos nós da importância das mulheres dentro do reino de Deus. No mundo, que talvez dá-se a entender que estava de certa forma prejudicando a atuação delas, mas veja como o Evangelho alcança e faz nitidamente essa menção que distintas mulheres acreditaram. Eram mulheres que se entende que tinham uma posição alta na sociedade, ou que tinha influência, tinha posses, assim como Lídia se entende que era uma vendedora de púrpura, portanto era um homem de negócio, era uma mulher de posses. E essas mulheres, elas se destacam como pessoas que recebem o Evangelho, mostrando que Deus não tem sim a acessão de pessoas, mas também mostrando a importância dessas pessoas para o reino de Deus. E o interessante é que a Tessalônica, de certa forma, era uma cidade, uma igreja, onde se formou uma igreja não muito rica, mas que, no entanto, ela era muito generosa. Quando nós mais para frente percebemos as ajudas que Paulo estava recolhendo para Jerusalém, essa era uma das igrejas que ela colaborou em abundância, apesar da sua pobreza. Mas eu entendo também o papel importantíssimo pelo que a história mostra dessas mulheres no ministério. As mulheres, elas teve um papel muito importante, porém sutil, às vezes não visto tanto na pregação do Evangelho. No ministério de Cristo, em alguns lugares se faz menção das mulheres que serviam de longe ou assistiam a Jesus. Apóstolo Paulo, quando ele termina algumas epístolas, ele faz menção a alguns colaboradores e ele destaca de novo algumas mulheres que eram de certas formas, como posso dizer, patrocinadoras do ministério de Paulo. E é impressionante olhar na história como grandes missionários foram mantidos
por mulheres de influência. Se você olha para William Carey, que eu fui para as Índias, ele tinha um grupo de mulheres que participavam do seu sustento. Mas sabe o que é, meu amado? Quando cada um entende o seu papel, faz muita diferença. As mulheres, elas podem contribuir muito com o reino de Deus, se elas fazem aquilo que Deus as chamou a fazer. Mas o pior é quando as mulheres tentam fazer o que não foram chamadas a fazer. Aqui não se trata de machismo, de um ser mais importante, outro menos importante. E Paulo deixa, apesar de Paulo ser chamado assim, devido aos seus escritos, principalmente nas epístolas, mas se você percebe a história, vê que Paulo, hora nenhuma, teve alguma coisa a ver com isso. Mas a questão toda é ver sua posição e a maneira que Deus quer que se envolve com o Evangelho. E jamais essa categoria foi ignorada por Deus, ou ela foi, vamos dizer, diminuída em seu valor para o reino de Deus. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu após fazer essas menções, mostra os judeus que foram movidos pela inveja quando eles perceberam os gregos atendendo à graça de Deus, os gregos se convertendo ao Deus verdadeiro, aceitando o Messias, e eles não. Eles começaram a perseguir, fazendo uso de pessoas sem caráter, como diz aí, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajudando a turma, alvoroçando a cidade. Então eles fizeram toda a bagunça na cidade. Mas o que é mais triste, meus amados, que muitas vezes, nesse campo do conhecimento da palavra de Deus, às vezes acontece a mesma coisa. Daqueles que mais se espera, muitas vezes não acontece o que se espera. Então é preciso, meus amados, olhar na simplicidade do Evangelho. Agora, esses judeus não somente que não acreditaram, o problema é que eles foram bagunçar e começaram a falar como Paulo, e ele vem bagunçando o mundo todo. E veja, naquele tempo não tinha internet para dizer que assiste às notícias. Hoje vai com facilidade. Qualquer besteira que alguém faz na Rússia, você vê amanhã no Instagram ou sei lá, em qualquer outra rede social. Mas naquela época não tinha essa velocidade que temos hoje de circulagem de informação. Mas, no entanto, olha com que propriedade eles falam. Esses que vêm fazer bagunça no mundo todo e chegaram até aqui. O aumento dos fatos. Mas aí eis outra coisa com Paulo teve que se lidar, com aquele que deveria receber o Evangelho, com aqueles que tinham conhecimento. Muitas vezes é deles que recebem perseguição, e ele tem que enfrentar isso. E o interessante é que eles fazem apelo ao César, um judeu fazendo apelo ao César. Mas veja como o espírito é igual, meus amados. De certa forma as coisas mudam, mas o espírito é o mesmo. Você lembra com que os judeus testaram Jesus no templo uma vez? Eles disseram que veio ao templo e mostrou uma moeda para Jesus e disse: e agora? O que você acha? Nós devemos pagar o imposto? É justo nós pagar o imposto ao César ou não? De novo a questão do César. Jesus olhou para aquela moeda e disse: de quem é a cara dessa moeda? Ele diz: do César. Ele diz: então dá ao César o que é dele e ao Deus o que é dele. Mas só que é engraçado, como que esses caras vêm contra Paulo? Estava no mundo gentílico, estava fora de Jerusalém, mas o mesmo espírito.
Estão se revoltando contra o César. O que eles queriam fazer com Jesus? Mostrar que Jesus se revolta contra as autoridades. Porém, Jesus não fez isso. Ele estava lá falando do César. Ele estava lá falando da submissão que nós devemos dar ao Deus Todo-Criador. E dessa vez, o que eles querem fazer? Mostrar, esse Paulo vem trazer outro rei, que não é o César. Nem eles mesmos acreditaram que existe outro rei. E até parece que eles eram pessoas que se submetiam ao César, que eles estavam a favor de César. Esse que era o problema deles. Mas as pessoas, quando se trata do Evangelho, se vale até de que eles mesmos odeiam, só para ficar de contra. Não é porque elas se importam tanto. Quando as pessoas apelam para as leis, para a obediência às leis do país e tal, eles acham que eles é por isso, quando tentam acusar a gente de alguma coisa, não. Mas é porque eles querem se opor mesmo. Nem eles cumprem nada. E nós vivemos num contexto geral no Brasil de conhecimento. Se espera que as pessoas aceitem o Evangelho, que não cria dificuldade. Por quê? Porque vivemos num país onde, de certa forma, a noção de Deus, de Cristo, ela é divulgada em todo lugar. Através da Igreja Católica, ou de uma, ou de outra, mas de certa forma as pessoas têm uma noção. São pessoas que se espera algo. Mas não se engane, não é porque há essa facilidade que necessariamente é mais fácil. E agora vem um argumento que muitas vezes no campo missionário as pessoas pensam que nós devemos ir sempre aonde nunca o cristianismo foi pregado, e missões devem ser feitas onde não existe igreja, onde nunca não há nada, e que lá é mais difícil. Olha, tem campos que é difícil dependendo de que você entende por difícil, mas o mundo missionário não é bem assim. Há pessoas que desprezam, por exemplo, as missões na Europa, porque a Europa é um continente rico, as pessoas vão lá para viver bem, lá de todo jeito tem igrejas, já teve cristianismo, portanto não precisa tanto. Mas, meus amados, isso é uma grande enganação. Porque apesar de que lá existe ou existiu cristianismo, em alguns lugares ainda existe, não quer dizer que é menos necessitado. Eu diria pelo contrário, é muito pior, às vezes muito mais difícil de fazer uma pessoa da Europa se converter do que uma pessoa onde nunca foi pregada a palavra de Deus. Porque não é porque ela tem uma noção do cristianismo que necessariamente é mais fácil. Se você leva por esse texto mesmo, quem foi mais fácil se converter, os judeus ou os gregos? Foi os gregos, não foi os judeus. Se nós levarmos por essa analogia, onde houve cristianismo, há uma dificuldade maior ainda para se crer, porque as pessoas já tiveram historicamente essa experiência. Há um negativismo muito maior. A pessoa que nunca ouviu, nunca teve a experiência do cristianismo naquele país. Pode ter resistência, outro tipo de resistência. Às vezes, há uma perseguição física maior, mas nem sempre espiritualmente lá é mais difícil. Por exemplo, acredita-se que há um avivamento muito maior no mundo islâmico e muçulmano do que no mundo supostamente cristão. Por exemplo, a Europa é considerado um país continente pós-cristão, mas de certa forma já foi cristianizado. Mas você não ouve de conversões em massa na Europa, não. Você não ouve de grandes avivamentos, exceto na Ucrânia, que é a melhor. Mas no mundo muçulmano, por incrível que pareça, há muito mais coisas que estão acontecendo. Então não caia na cilada de julgar os missionários ou as missões com facilidade.
Às vezes é necessário procurar primeiro aqueles que já têm um contato. Jesus disse que veio primeiro para os seus. Não é errado procurar aquilo que é comum. Ele veio primeiro para os seus, mas não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, no entanto, dá-lhes esse direito de ser filhos de Deus. Então, procurar o natural ou o que é próximo, não há errado nisso. Não há errado nisso. E meus amados, mesmo um país como o Brasil, que diz, Brasil já tem igrejas demais, não precisa sim, apesar de aparentemente essa atmosfera cristã, há uma necessidade emergente do Evangelho. Há poucos que pregam, e o problema é que, apesar de parecer que tem muitos que pregam, há poucos que pregam de verdade o Evangelho. Há uma necessidade de um cristianismo sadio, de um cristianismo maduro. Há uma imaturidade generalizada e que cria um monte de problemas, onde não traz solução, não traz sal, não traz luz. Então, se precisamos do Evangelho, mesmo num mundo que aparentemente conhece algo da palavra de Deus. Depois nós vemos como toda a multidão, as autoridades, prenderam aqueles que hospedaram o Paulo, ou supostamente estava lá. Paulo já não estava mais naquele momento. As pessoas, meus amados, ser amigos daqueles que pregam o Evangelho leva algum sacrifício às vezes. Mas essas pessoas estavam dispostas a pagar o preço, a investir. Às vezes Deus não chama você diretamente a ir por certos campos, mas chama você a ser um mantenedor, chama você a ser um hospedeiro, ser aquele que cuida das necessidades daqueles que vão. Talvez isso traz algum sacrifício por sua parte, mas vale a pena sofrer junto com aqueles que sofrem por o Evangelho. Talvez você não vai mesmo longe, mas seu sustento, suas orações, sua amizade leva o outro a ir para frente. E Paulo, ele realmente foi para frente, foi para Bereia, que nós não vamos estudar agora, no outro domingo, se Deus assim permitir. Mas, meus amados, nenhum de nós vai adiante, nenhum de nós vai longe, vai a algum lugar só por nós mesmos, senão há aqueles que valorizam o que nós fazemos, que valorizam os homens de Deus, e que encontra alegria e honra em hospedar os homens de Deus, em fazer da casa deles, dos recursos deles, os recursos dos missionários, em estar junto com eles. Eu não vou, mas eu estou com você, eu vou ser um apoiador. Às vezes nós olhamos para missionários como mendigos, como aqueles apeladores para sustento, para o dinheiro, e nós nos achamos às vezes superiores, como aqueles que temos que aguentar os pedidos deles, como nós somos acima, a casta de cima, a casta que de nós depende os missionários. Meus amados, que visão baixa de cristianismo. Primeiro que os missionários dependem de Deus, não de você. Primeiro que eles poderiam ter tanto dinheiro quanto você, poderia fazer negócios tanto quanto você, teria a mesma capacidade e possibilidade, mas eles abriram, antes de pedir para você uma coisa, eles abriram mão do que tinha. Antes de pedir para você abrir mão de uma coisa, eles primeiro abriram mão da vida deles, das possibilidades deles, para pregar o Evangelho. Antes de pedir você a qualquer sacrifício, eles colocaram a família deles se sacrificarem para o Evangelho levar. Eles vão lá primeiro, a eles que vai atingir a perseguição primeiro, não a você. Então você tem que honrar e pensar duas vezes antes de pensar mal de um missionário, antes de abrir a boca e falar besteira, de achar que grande coisa faz você quando participa e tratar missionário como ele tem que te satisfazer tanto assim. Você tem que considerar como uma honra fazer parte, e não se colocar de cima, mas considerar uma honra que Deus te deu a privilégio de se envolver, meus amados. Eu gosto de dizer, nós não somos os últimos homens da terra, nós não somos só opções,
nós não somos handicapados, nós não somos devastados pela vida pedindo pão para comer, como nós não tivemos opção na vida, fomos desempregados, estamos na rua mendigando a vida, não. Nós podemos fazer tanto ou mais quanto você faz, temos os mesmos estudos tanto quanto você ou até mais, mas abrimos mão de tudo isso por amor a Cristo e a sua mensagem. Você é chamado apenas a abrir mão de pouca coisa, nós abrimos mão de tudo. Não é você que mexe com a sua família de um canto para outro, não é você que se expõe e expõe seus filhos, então fala menos. Quando fala de missionários, fale menos e fale com muita atenção. Hoje existe uma irreverência, de tamanho da irreverência, eu dizia tamanho da estupidez, de falar dos homens de Deus com facilidade. Mas não é você que paga primeiro o preço, paga o preço, depois fale. Ah, a vida boa eles têm, eles estão pedindo só mantido. Então vá você, por que você não vai? Vá você, se então faz assim. Você acha que para um missionário é fácil passar por tudo isso? Precisar apelar para os outros, quando ele tem qualificação de ser a mesma coisa como o outro. Nós não somos desprovidos de inteligência de tudo. Deus não manda a escolha da sociedade necessariamente a ser missionária. É como, quem não dá certo em nada, logo escolhe ser missionário. Não é assim não, meu amado. Nós podemos fazer tanto quanto. Mesmo tanto quanto. Muitas vezes nós abrimos mão de ganhar em dobro do que a gente poderia ganhar para fazer isso. Nós abrimos mão de viver dependendo de pessoas, quando nós poderemos trabalhar com as nossas mãos e ganhar mesmo tanto ou mais do que você. Mas abrimos mão disso. Ser humilhado em depender da graça, não é uma humilhação dependendo da graça de Deus, mas às vezes passar isso de depender do povo de Deus que vai nos auxiliando. Nós não pedimos o pão. Na verdade, meus amados, é um convite a ser parceiro para uma grande obra. É muito mais fácil, e eu confesso, para mim, é muito mais fácil eu escolher um missionário e ajudar ele. É muito mais fácil. Estou fazendo minha vida, estou vivendo bem. É muito mais fácil tirar lá e fazer uma coisa para o missionário. Agora, ir é mais difícil. Você tem que aceitar todo tipo de incerteza. Você tem que tirar sempre sua família da sua rotina e tudo. Você tem que obrigar toda a sua família a aprender outra língua. Tudo isso por quê? Você não passa por tudo isso. Nós passamos. Acredite, é muito mais fácil de ser parceiro do que ir. Não estou falando isso só para incentivar alguém a fazer alguma coisa. Quando eu digo isso, eu mesmo faço isso. Eu mesmo contribuo com outros missionários. Não pensa que eu falo para vocês coisas que eu não faço, meus amados. Eu contribuo. Eu não estou dizendo isso para me gabar, nem para alguém olhar para mim agora, não. Mas eu contribuí do meu bolso. Eu, por minha vez, eu e minha família, assim, acatamos missionários e nós sustentamos. Porque eu quero ter esse privilégio. Eu quero ter. Eu quero também ser um que faz isso. Não sou um que beneficia, mas um que beneficia os outros. Eu quero ter as duas experiências. Então, meu amado, se Deus te abençoou em chamar você a fazer parte, faça com toda a alegria. Faça com toda a alegria. O sacrifício maior não é seu. Eu não sei se vocês talvez olharam, talvez não sei. Na internet está a agência missionária de missões da nossa denominação. Estão fazendo uma coleta emergencial de dinheiro para missionários, especificamente na Europa. E sabe por quê? Porque para piorar, por causa dessa crise toda, o que você acha que aconteceu? Todo o câmbio mudou. Então o dólar, que era 3 e pouco, agora é 5, 6, está crescendo, está enlouquecendo. Então o cara que ele tinha tanto, agora por causa do câmbio, caiu 30%. E você vai fazer o quê? Então os missionários estão postos em cada situação que não tem como antecipar ela.
Então agora a IPB está divulgando isso para de alguma forma socorrer aqueles que não tem o que fazer. Não é culpa de ninguém, porque o CAP aumentou. É culpa de quem? De ninguém. Eles estão lá. O cara que recebia, vamos dizer, $1.000, ele precisava, vamos dizer, de R$3.000. E ele tem R$3.000. O problema é que esse mês ele também tem 3.000, não mudou nada. Só que é lá, porque o dólar aumentou, ele tem 700 em vez de 1.000. Ele recebe 300 a menos. No Brasil ele continua tendo a mesma coisa, não mudou nada. Mas só por causa do câmbio ele já perdeu 300. E o que ele vai fazer? De onde ele vai inventar de repente? Ele está lá. O que ele vai fazer agora? Então ele está suposto a perdas de um dia para outro, sem poder fazer nada. Às vezes tem igreja que corta sustento do missionário, nem pelo menos tem a decência de avisar. Você acha que só porque sustenta, você acha por cima, só por causa disso, você acha que não precisa dar satisfação, é um favor, é um mendigo? Não. A gente tem que saber valorizar e tratar correto as coisas. Mas nós estamos lá. É nessas condições que o missionário vai, meu amado. Ele vai na incerteza de certa forma de tudo. Ele vai na certeza de alguém que dá a palavra, eu vou com você. E quando o cara chega lá depois de 2 meses, cadê o fulano que disse que vai com você? Quando você olha na conta, não chegou, e aí? Ah não, porque não deu. Mas eu já fui, né? Todo o meu orçamento depende de palavras de pessoas, de igrejas. E é assim que a vida é. E nós fazemos ainda essa loucura, nós vamos. E se as pessoas continuam ou não, elas não têm nenhuma obrigação contratual com você, nenhuma. Aí você tem que se lidar a todo momento com as consequências, confiar em Deus e mesmo assim vai. Então quando você pensa que para nós é mais fácil, você se engana, não é mais fácil. Não necessariamente é mais fácil. Para ninguém é mais fácil. Acontece que todos nós temos um chamado, e à medida que todos nós o aceitamos e nos alegramos da graça que nos foi dada a participar do avanço do reino de Deus, as coisas vão bem. Que Deus nos abençoe a valorizar o avanço do reino de Deus e fazer parte dele. Em vez de nos preocupar primeiro com as nossas coisas, nós nos preocupar com o avanço do reino de Deus. Amém? Vamos levantar em pé para orar e receber assim a bênção. Nosso Pai, nosso Deus, nós somos gratos pela sua palavra, somos gratos pela honra que nos daste a pregar a sua palavra, para levar as boas novas para os outros. Agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui como igreja e como igreja proclamar o seu evangelho nessa cidade e além dele. Nos dá a graça de sermos responsáveis com tudo aquilo que o Senhor tem nos falado, ser responsáveis com o nosso chamado, cada um dentro daquilo que Deus o chamou. Pedimos que o Senhor conceda a graça a essa igreja crescer na sua graça, crescer em número, crescer em maturidade e no seu envolvimento para com o reino. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.